Muito obrigado, professora Bernadette. Tenho a sensação que são duas experiências em São Paulo muito ricas. Vamos ouvir a professora Claudete. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né, desse encontro muito agradável. A figura do professor Everaldo, né, figura super simpática, a oportunidade de estar revendo alguns amigos, né, e saudar então a mesa e o público presente. O tema que eu vou apresentar, na verdade, é um tema de encomenda, né, me foi sugerido, e no primeiro momento, vontade de declinar, né, por causa do desafio. Mas eu vou tentar ponderar, na medida do possível, alguns elementos que envolvam, principalmente matemática, que me é cara, porque foi meu tema de doutorado, né, há um certo tempo atrás, que é gestão de desenvolvimento econômico local, sempre trabalhando, né, na minha experiência, mais com municípios ricos de grande porte, né, por questões afeitas aí às minhas opções de pesquisa, mas não vou tentar não me furtar, né, de pontuar aí a relação do desenvolvimento econômico local, campo e também o patrimônio, que é o eixo central desse colóquio, ok? O que eu vou falar, por isso também me deixaram por último, além de dizer que eu falo demais, né? Então, para garantir os temas dos demais, fizemos uma inversão, né? Porque eu já sou conhecida por estourar tempo, falar demais, né? Mas é uma perspectiva mais pragmática, porque o convite é partir, né, do olhar da gestão, do gestor. Então, é uma abordagem econômica e política que, de certa forma, né, aqui eu estou sempre aí, de certa forma, tateando, né, os temas, né, que eu escolho como pesquisa, tá certo? É importante lembrar, né, que todo o debate do desenvolvimento no Brasil tem uma marca muito forte, ainda vinculada à segunda metade do século XX, a um ideário da teoria da modernização. Né? Por mais que a gente tenha novos aportes, novas perspectivas, né, no final das décadas, né, das últimas décadas do século XX, esse ideário ainda é muito forte, né, quando a gente discute desenvolvimento no Brasil. Mas a perspectiva que a gente quer trazer aqui, né, de discutir gestão do desenvolvimento local, né, para pensar talvez em políticas, né, de patrimônio, que focassem o campo, né, é uma perspectiva feita ao que a gente poderia chamar de um ideário de justiça social, de minimização das desigualdades, numa perspectiva que no máximo vai ser reformista, né, porque não dá para esperar que as gestões venham fazer revolução. Tá certo? Então, como tentar melhorar a vida das pessoas, né? Um pouco esse espírito que a gente está tentando aqui pontuar, tá certo? Tá? Então, o discurso do desenvolvimento, né? Se a gente não toma cuidado, ele é um discurso muito homogeneizador, né? Então, para mim é muito caro, né? Ouvir as falas da manhã, as falas dessa mesa, né? Que tem um enfoque mais voltado para os movimentos sociais, pensando em patrimônio, né? No sentido da cultura, da construção de identidade. Que a gente vai tentar pontuar aqui se é possível pensar patrimônio numa perspectiva mais econômica, tá? Então, assim, os objetivos mais gerais, que eu tentei pontuar, né, não vou conseguir desenvolver porque é muita coisa para a gente falar, é vincular minimamente o debate de patrimônio cultural, então, com a temática do desenvolvimento, entendendo talvez aí o patrimônio cultural como um recurso endógeno às localidades, né? O máximo que eu posso fazer aqui é pontuar, dentro do tema campo, né, a agricultura familiar como uma temática de grande importância econômica e social no Brasil, no sentido do seu potencial para geração de emprego, né, e renda, um número muito significativo, né, de pessoas envolvidas com essa atividade, tá ok? Mas, de certa forma, a minha área mesmo é pensar em contexto urbano e pensar, então, um pouco, pontuar, né? Ainda que eu também não vou conseguir avançar muito aqui, nas cidades brasileiras,
por uma abordagem que eu diria territorial, né? O debate sobre o desenvolvimento econômico local, ele permite, né? Eu não vou fazer isso aqui por falta de tempo, mas pelo menos alertar, né? Que eu tenho que trazer aqui aportes ao debate de patrimônio, né? Que é possível a gente discutir uma abordagem mais territorial, então, ou de ordenamento do território. Bom, daí, esses seriam os objetivos aqui que eu tentei, de alguma forma, pontuar. A questão do patrimônio cultural, eu vou partir de estudos do IFAM, tá certo? E aí talvez o que seja importante pontuar é a noção de patrimônio cultural, né? Que vai reconhecer aí a existência de bens de natureza material e imaterial, isso já foi falado aqui, né? E como que a questão do patrimônio, ele traz uma dimensão política mesmo, né? De gestão. Tá certo? Como a gente faria, né? Como a gente tem que considerar a questão da preservação, conciliando continuidade com mudança, conservação com inovação, com criação, né? Principalmente numa perspectiva, né? de desenvolvimento, que ideologicamente traz muito a ideia de que modernizar é desenvolver indústrias, né? Urbanizar, né? As localidades. Então, ok? E certamente, né? O que eu percebi pelo material que eu recolhi para montar esse início aqui, para fazer uma breve vinculação, né, é que patrimônio cultural, né, é sempre fruto de escolhas e obviamente, isso vai envolver aí políticas públicas e, portanto, o Estado, né, vai ter uma participação aí por meio das leis, das instituições políticas específicas que envolveria aí a temática do patrimônio cultural, né. Então, na verdade, é um tema também que tem um forte viés político, né, porque na verdade, a escolha, né, a valorização de bens e práticas culturais, muitas vezes se dá em ambiente conflitivo, né, de disputas de interesses. E isso, obviamente, vai precisar aí da mediação, né, dos órgãos governamentais, né, e que nos permite pensar para além da função de dominação do Estado, mas também uma função, né, de mediação, que ela também é muito importante, que vai abrir uma enorme possibilidade para além daquela de ver o Estado sempre, né, como um aparelho ideológico a serviço das classes dominantes. Ao mesmo tempo, também é possível pensar aí as políticas de patrimônio cultural vinculadas à questão do desenvolvimento de uma região ou de uma localidade, né? Mas daí vai valer a pena a gente pensar numa perspectiva mais progressista, né? Tentando, né, imaginar quais seriam as possibilidades de fazer essa vinculação, então, no sentido de melhorar a vida das pessoas. Então, o desafio seria desenvolver ações que apontem caminhos aí para as formas como essas manifestações culturais possam contribuir para a superação das desigualdades econômicas e sociais aí, né? Enfim, um desenvolvimento, mas que tenha um pouco essa perspectiva mais de melhorar a vida das pessoas. E aí a gente percebe que o debate, né, parece que tem migrado muito na compreensão, né, de patrimônio como um dos recursos endógenos, né, ou seja, que brota, digamos assim, das localidades, né, das cidades, das regiões. Então, né, o local ele tem uma certa plasticidade. Eu posso estar falando de um município, de uma parte de um município, às vezes de um aglomerado de municípios, né? Então, eu vou estar daqui a pouco pontuando que meu recorte é município, né? Mas, enfim, tentando observar esse patrimônio dentro de um quadro, né, de um recurso endógeno, né, considerando patrimônio natural, paisagístico, cultural, que poderiam ser utilizados como uma vantagem competitiva em relação a outros territórios. Então, é muito forte, né, essa ideia de competição entre os lugares, e eu vou estar falando um pouco sobre isso, né, que a gente vai considerar como uma perspectiva perversa, né, do desenvolvimento econômico local. Olha, sobre campo, né, para não dizer que eu não falei das flores, já que também não é um tema de pesquisa, né, o que dá para considerar é que a gente tem um histórico, né, da segunda metade do século XX, de campo, né, quando a gente pensa no campo, no agrário, né, do Brasil, muito vinculado à ideia de modernização, né, também da Revolução Verde, da difusão de novas tecnologias e com um estrago, né, no sentido assim, socioambiental, também uma perspectiva de modernização do campo, né, no qual a persistência, ou talvez até o aumento aí dos contrastes com a pobreza e a miséria ainda sendo uma referência, tá certo?
Eu não tenho como falar do campo como um todo, mas a agricultura familiar seria um recorte bem bacana para discutir desenvolvimento econômico local, né, gestão do desenvolvimento econômico local, ainda que a gente vai considerar ou verificar diversas experiências no qual nem vai partir da lógica da gestão, né? Você pode ter aí pelos grupos, pelas comunidades também, aí a organização, né, de práticas de desenvolvimento econômico local. Então, a agricultura familiar, ela seria uma temática bacana para vincular a questão do desenvolvimento econômico pela dimensão, né? O quanto que se produz de alimentos, né? Quase 14 milhões de pessoas, pelos dados que eu levantei, envolvidos no campo no Brasil, são mais de 4 milhões de estabelecimentos, corresponde a 77% da população ocupada, né? E essa coisa da ocupação, do emprego, da geração de renda, é algo muito forte, né, dentro da discussão de desenvolvimento econômico local, né? Então, será que as estratégias elas estão resultando ali na melhoria da renda, né, na geração de empregos? Então, isso é um debate importante, ok? E aí a gente acha, se vocês forem olhar aí os anais dos grandes eventos, do ENG, da Ampeg, do AMPUR, né, enfim, encontros urbanos regionais, temáticas urbanas regionais, diversas experiências bem-sucedidas. Algumas com, digamos assim, o dedo, né, do gestor, da gestão, das municipalidades, outras, né, digamos assim, de forma mais espontânea nas comunidades, mas de cooperação em agricultura familiar, né, para comprar insumos, né, para socialização de tarefas de produção, comercialização. Então, são formas aí catalisadoras de vantagens também, comparativas no campo social e ambiental, bem distintas, né, daquela agricultura mais para comércio, né, mais patronal, como a gente fala então. Então, minimamente, né, seria uma área e um campo importante para a gente pensar na temática do desenvolvimento econômico local, e a gente percebe que a agricultura familiar ela ganha, né, uma vinculação com essa temática, principalmente já no final do século XX, naquela década de 70, né, talvez impulsionado aí pelo debate de desenvolvimento sustentável, a própria necessidade de geração de emprego e renda no contexto já de crise, né, do debate de segurança alimentar, o próprio debate mesmo, né, de desenvolvimento local que vai ganhar corpo, né, no Brasil. Bom, então, no mínimo, né, dá para fazer a defesa da necessidade de apoiar, né, as famílias aí, que produzem no campo, né, de ter apoio fundiário, para que, né, a pobreza não aumente no campo, né, que a gente possa superar alternativas precárias de sobrevivência, né, e acho que é fazer a defesa aí da necessidade de políticas públicas de apoio, mas também com incentivos, né, porque sem grana, sem dinheiro, fica muito difícil de se fazer as coisas e da necessidade, então, que isso tem. Mas eu gostaria de pensar um pouco mais, né, um pouco mais confortável, na questão do desenvolvimento econômico local, né, nessa gestão, pensando um pouco aí nas áreas urbanas, né, que certamente concentram a maior parte da pobreza, né, no nosso país. Tá, então, é possível, né, uma abordagem territorial, ainda que mais uma vez eu vou fazer pouco aqui. Então, se eu for pensar no primeiro aporte, né, que é o que me pede um pouco nessa mesa, eu diria que o primeiro aporte, né, que eu acho que é uma forte contribuição da geografia, né, as pessoas cobrem muito isso da gente, quando a gente está em eventos multidisciplinares, pensar em perspectiva multi-escalar. Né? Eu estou lidando com a escala do local, mas eu não posso prescindir de estar fazendo a relação com outras escalas. Né? Minimamente com a escala que eu chamaria de sistema mundo, que digamos assim, é o âmbito da abrangência do modo de produção, ou seja, né, escala internacional, e ter sempre como referência, isso eu acho importante, né, pelo menos na minha perspectiva, de ter escala nacional como referência. Para fugir de um discurso localista, os municípios, enfim, as localidades, elas não estão na ilha, né? Então você tem que fazer esse tipo de referenciamento, né, de uma múltipla vinculação de escalas. Isso me parece algo importante, então, de considerar. Né? Se eu pego, por exemplo, a questão do desemprego, o desemprego às vezes tem muito a ver com um cenário internacional, do momento da dinâmica do modo de produção capitalista, né? Pode ter a ver também com políticas nacionais, com a crise, né, conjuntural, enfim. Né? Então, muitas vezes as causas dos problemas, né, das localidades têm a ver, eles transcendem, na verdade, ao nível local, então, ok? Então, as cidades elas vêm ganhando importância demográfica, econômica crescentes, né, e com problemas das mais diversas ordens, o que certamente se coloca aí como um desafio a governabilidade, né, das localidades. Então, é um momento
político-econômico aí mundial, que eu diria que traz desafios, mas que traz também oportunidades, né, para se pensar o desenvolvimento, né, num âmbito mais local. Tem algumas coisas eu vou pular por questão de tempo. E em análise do local, então, vai remeter, no meu ponto de vista, né, ao estudo sobre o poder, enfim, a questão, né, de um agente importante, que é o Estado, é muito relevante. E eu adoto como perspectiva, porque como eu quero sempre partir da ótica do Estado, né, isso é a minha opção, né, de pesquisa, eu faço o recorte de discutir desenvolvimento econômico local, tomando o município como referência. Por quê? Porque é a mais localizada instância de poder no Brasil, tá certo? Eu poderia estar estudando uma parte de município, um bairro, certo? Mas não tem jeito. Se eu quero discutir gestão, eu minimamente vou ter que considerar aí, né, as instâncias de poder, e no caso, né, o município acaba sendo aí o mais confortável para eu conseguir, então, trabalhar, ok? E aí, todo esse debate, ele vai ser permeado de uma possibilidade de uma perspectiva mais perversa, né, de um desenvolvimento econômico mais perverso, ou, né, a possibilidade aí de uma gestão de desenvolvimento local de caráter mais progressista. Tá certo? A gente vai observar que muitas das práticas aí de desenvolvimento econômico local têm aí como foco ativar, dinamizar as economias locais e gerar riqueza, tá certo? Porque a gente precisa discutir assim, com caráter progressista ou não. Daí, o que eu proponho, né, para a gente entender minimamente como progressista, seria que essas políticas de desenvolvimento econômico local, até pode pensar também nas políticas de patrimônio, né, de agricultura, enfim, que a gente quiser aqui que tem a ver com os temas-chave, né, seria a questão da construção de consensos, né, entre a coletividade, em torno das linhas gerais do que se quer mudar, do que se quer dinamizar, né, naquela economia, e principalmente, né, se há a preocupação com a atenuação das desigualdades sociais, ok? Daí eu faço uma breve narrativa para a gente pensar um pouco no município no Brasil, e aí o nosso marco é a Constituição de 88, né? A década de 80 era super importante a gente entender, acompanhar, né, voltarmos a ela, porque ela marca um duplo marco, né? Ela marca o esgotamento de um padrão de intervenção estatal, que vem pelo menos desde os anos 30, né, que culmina no período militar, que é aquele padrão altamente centralizado no nível nacional, né, na União, e que também tem como herança nacional desenvolvimentista, tá certo? E também combina com a redemocratização do país. E a redemocratização, ela vai trazer, né, no seu interior, no seu bojo, movimento em prol da descentralização do poder, né? Então, o município ele tem um papel histórico no Brasil, desde lá dos coronéis, né, desde lá do tempo dos homens bons. A partir dos anos 30, o município, de certa forma, ele fica extremamente apagado, né, mediante aí um forte papel do Estado Central, né, da União, e depois ela volta, né, a ser novamente discutida, né, e há todo um movimento municipalista em prol da descentralização. Mas isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Na verdade, a gente fala que é um pêndulo, né, descentralização, e, de certa forma, isso culmina no Brasil com a questão da redemocratização. Então, a gente pode entender essa valorização das instâncias mais subnacionais, porque se eu quero falar de desenvolvimento local, tem que ser mais próximo à base, né? Pensando na crise econômica que o Estado brasileiro vai passar aí nos anos 80, que é uma crise mundial, mas também pensando que é um anseio, né, da sociedade, de parte, né, dos políticos brasileiros, contra aí o autoritarismo vigente no Brasil, em especial no período militar. Ok? E é nesse contexto, então, que o município vai ser destacado e vai assumir novas responsabilidades. E o importante a ser destacado é que parte muito importante da agenda de temas, da agenda social, vai ser transferida para as administrações municipais. E esse vai ser uma herança, né, que o nosso federalismo vai carregar, e talvez até houvesse uma discussão importante aqui para ser feita. Será que os municípios brasileiros, né, na sua grande maioria, têm condições de assumir, né, a questão da educação, da saúde, enfim, né, essa agenda social que até os anos 80 era cuidada, né, pelo poder central, ok? E daí, a Constituição de 88 ela é um marco também, porque ela traz um mantra, né? Eu falo que a minha geração, né, ela tinha esse mantra, no sentido de ser anseios, né, que de alguma forma foi se constituindo aí no período autoritário, que na verdade, pensar, né, na autonomia de decisões das unidades federativas e dos municípios,
baseada no ideário da descentralização, da democracia e da participação popular, tá certo? Então, esse mantra da descentralização, da democracia e da participação, vistos como, assim, fundamentais, né, para a conquista da cidadania, ok? Obviamente, essa discussão vai acabar resultando ser, mas será que os municípios têm grau de autonomia para isso, têm condições, né, de assumir essa agenda social e fazer aí políticas de desenvolvimento local, né? Então, essa é uma questão importante, vou ter que pular algumas coisas aqui por causa do tempo, ok? Bom, daí a gente observa, né, que há, né, experiências no Brasil, muitos municípios, no qual há uma preocupação aí com a geração de efeitos multiplicadores para fomentar, por meio de atividades econômicas, né, recursos para os mais variados fins, né? Então, muitas dessas experiências que a gente poderia levantar aqui, algumas até que eu pesquisei, que eu estudei, né? As situações com o objetivo é gerar mais empregos, né? Mesmo que de forma indireta. Mas aí começa então um pouco o debate, né, de como que às vezes essa questão do desenvolvimento econômico local vai assumir uma perspectiva mais perversa, né? Porque o que a gente observa é que há casos, né, que o objetivo é marcar a cidade e as administrações municipais como atuantes e modernizantes, capazes de atrair grandes investimentos, de fazer obras e realizações vistosas. Certo? Então, muitas vezes, né, todo esse debate ele vem, né, para justificar obras monumentais, cidades, espetáculos, né, e marcar o nome do gestor, do prefeito, né, do governador A, B ou C, como alguém capaz ali, de trazer grandes investimentos. Okay? Então, há um discurso, né, muitas vezes envolto nessa questão, e certamente talvez seja um bom motivo um bom momento para acompanhar essas questões do Brasil por causa dos mega eventos, né, Copa, etc. e tal. Há um discurso de que esses grandes investimentos geram, né, mais empregos e riquezas, mas o que a gente chamaria de atenção é para se fazer sempre a relação do que está se fazendo de renúncia fiscal, de doação de terrenos, né, e o custo disso para a sociedade, né, quanto vai custar cada emprego gerado em contextos como esse, porque muitas vezes são empreendimentos com alcance super limitado na geração de empregos. Eu poderia pensar aí no caso das montadoras, né, que vieram no final dos anos 90, certo? Lembrar também, né, que a gente tem uma herança social no Brasil muito importante, que é a questão de termos aí um número significativo de pobres e miseráveis que não têm acesso ao mercado, né? E eu sempre costumo dizer que se o mercado ele só visa quem tem renda ou capital, a gente vai ter aí uma lógica perversa de exclusão e pensar quem vai cuidar dos pobres, certo? O mercado não tem interesse deles, né? E aí eu acho que o discurso acaba ficando um pouco estatista mesmo, né? Para pensar que num contexto como esse você vai ter que ter aí uma instituição que minimamente cuide aí dos mais pobres, ok? Então, a gente poderia pensar que, mediante algumas estratégias de desenvolvimento local, a gente poderia criar alguns empregos, atenuar a exclusão, porque obviamente a gente não vai conseguir eliminar, né? A gente lida em contexto capitalista e quem é gerador de desigualdade, por isso que a gente fala que o discurso no máximo, né, como ser parte da gestão reformista, né? E na verdade, né, assim, se você olha olhando o Estado por dentro, né, a gente pode pensar que uma economia próspera, ela pode permitir também, quando você faz uso de mecanismo da tributação, que as municipalidades, né, eu estou pensando mais em nível local, possa criar um fundo público para financiar políticas compensatórias, né, que eu não sou muito favoráveis a elas, mas preferencialmente políticas redistributivas para os mais pobres. Esse poderia ser então visto aí como um dos lados positivos, né, mas reforçando que há esse lado negativo de muitas vezes se pensar nessa coisa mais da cidade do espetáculo, dos grandes investimentos, muitas vezes uma negociação entre o grande capital, muitas vezes capital internacional, e as municipalidades, para atrair, então, certo tipo de desenvolvimento, certo? Essa é a faceta do debate, porque isso acaba criando aí um mercado de cidades, a gente poderia utilizar esse termo, né? E que no qual você vai, um mercado no qual você vai agregando, né, às cidades características positivas para interesses de investimentos capitalistas, tá certo? Então, uma tem mão de obra assim, outra tem uma beleza cênica que de alguma forma pode ser utilizada, enfim, né? E aí muitas cidades acabam adotando, inclusive, técnicas de marketing, né, para atrair esses investimentos. Então, no cenário internacional foi bastante estudado, mas no Brasil também, principalmente no final dos anos 90, isso era muito pouco, certo?
Então, a cidade ela acaba convertida em, né, ela mesma numa mercadoria, né, numa disputa de consumidores potenciais. Né? Então, você vai ter aí um mercado de alternativas locacionais para, de certa forma, capturar moradores ricos, né? Turistas endinheirados, certo? Que vão, então, aí, dinamizar certos setores. E isso também, de certa forma, vincula uma questão importante que envolve o federalismo, que eu não vou desenvolver aqui, não dá tempo, mas que vai remeter aí essa competição urbana também, chamada guerra fiscal, que é um problema, né, um pouco sério. Não são só os municípios que fazem guerra fiscal, né, mas principalmente eles vão estar nesse jogo aí, né, muito predatório, né, de quem que atrai os grandes investimentos, certo? Então, sob uma ótica positiva, as municipalidades elas podem avançar no campo do desenvolvimento econômico, pode melhorar os serviços públicos, né? Também souber fazer uso dos recursos tributários, porque tem que precisar em dinheiro, né? De onde vem a grana para a gente fazer aí essas implementações, né? E aí você vai ter no Brasil aí algumas experiências, e aí o que eu coloco, né? A gente vai precisar dar nome aos bois, né? E aí a minha defesa seria um outro aporte, né? Eu já falei da questão das escalas como um aporte importante, mas na minha interpretação, um outro aporte fundamental que a geografia pouco faz é discutir gestão. Tá? Você humaniza o debate da relação Estado-sociedade, você dá nome aos bois, né? E aí você tem um mínimo de técnica também, pegar aí, né, o aparato da ciência política, talvez, alguma forma, alguma metodologia para a gente fazer, então, a avaliação da gestão. Então, isso eu acho fundamental. Tá? Esse discurso genérico do Estado, isso pouco avança, né? Acho que a geografia acaba contribuindo, às vezes, muito pouco no debate do planejamento da gestão, porque às vezes foge disso, né? Da necessidade de você trazer aí a questão da gestão, tá certo? Sempre considerando, né, que as experiências elas devem ter clareza de propósito. Tem um termo, né, que vem do inglês, mas é importante a gente lembrar, que as experiências, as políticas, elas têm que ter accountability, que seria uma tradução meio, né, forçada, a ideia de uma responsabilização, uma responsabilidade social. Você está investindo, né, na Copa, né, qual o retorno, né, no estado da Copa, qual o retorno social que isso vai trazer, certo? Tá? Então, isso eu acho muito importante ser considerado e ter a participação comunitária, tá certo? Porque os estudos mostram que, sem dúvida nenhuma, né, essa participação comunitária aumenta a responsabilidade de cada indivíduo, né, com a coisa, com a questão, né, da sociedade. E daí não confundir, né, desenvolvimento econômico local com essas práticas predatórias, né, de atração aí, baseada na oferta de baixos salários, subsídios indiscriminados, isenções fiscais absurdas, rebaixamento de exigências ambientais, como muitas vezes a gente verifica aí no país, ok? Então, a questão da importância de a gente fazer a gestão, né, uma análise da gestão da política, seria importante ter uma metodologia para isso, né, para a gente considerar. E aí, talvez pensar uma contribuição, como pensar o desenvolvimento. E aí eu gosto muito, né, do aporte que vem do economista Amartya Sen, né, que vai sempre pensar em desenvolvimento não como um fim último, né, o crescimento econômico como um fim último do desenvolvimento, mas os seres humanos devem ser agentes beneficiários e juízes do progresso, do desenvolvimento, né? Não apenas meios primários de produção, como certamente, né, era a visão que imperou no século XX. Então, tem que trabalhar com baixos salários, né, para gerar uma riqueza para depois ser repartida, né? Então, a melhoria da vida das pessoas deveria ser a finalidade última da produção, né, da prosperidade, não uma produção em si mesma. E aí a abordagem do SEM, né, eu também gosto muito, porque ela me permite fazer a vinculação com um tema que eu acho muito legal, como um horizonte para a gente pensar políticas públicas, para a gente pensar a gestão, que é o conceito de qualidade de vida. Também bem criticado, né, assim como o desenvolvimento econômico local, mas que eu considero como um parâmetro importante para os governos locais referenciarem suas ações. Então, para além do crescimento econômico, pensar também nas condições do meio ambiente urbano, né, da infraestrutura, do planejamento físico da cidade, na melhoria dos serviços urbanos, tá certo? Para que, efetivamente, né, as pessoas possam sentir, né, que as suas vidas efetivamente melhoraram, para além da questão da renda. Tudo bem, né, aumentou o classe C no Brasil, né, temos um aumento de renda, mas não é só isso, né, a gente tem que ir um pouco além,
Ok? E aqui eu trago brevemente uma metodologia, né, que a gente chama de modelo Pentágono, desenvolvido por um estudioso e economista italiano, e seriam assim, como pensar os elementos mais críticos, né, mais delicados, né, para a gente fazer a discussão da gestão local. Tá? Então, tem aí uma tipologia, né, ou alguns termos, né, mas que ajuda a gente a pensar em múltiplas facetas da questão do desenvolvimento. Ele vai falar em hardware do desenvolvimento local. Tem a questão das infraestruturas. Né? Não tem jeito, eu estou falando de uma comunidade no campo, se não tem um silo, a estrada para carregar a produção, né, fica bastante complicado. Dependendo também, se é uma área urbana, talvez eu precise de um distrito industrial. Enfim, né? Infraestrutura é sempre uma coisa precária no Brasil, mas é um elemento importante. Ele fala em software do desenvolvimento local, que é a questão de qualificação da mão de obra. Isso também me parece muito relevante, tanto para atividades agrícolas quanto para atividades, né, de meio urbano, que é pensar na qualificação dos recursos humanos. A questão educacional, né, de formação, ali, de geração de inovações. Então, isso é uma questão importante. Ele vai falar no hardware do desenvolvimento local. Certo? Seria, então, a questão das instituições que, de certa forma, organizariam e, de alguma forma, fomentariam, né, esse desenvolvimento local. Uma rede de agentes, de instituições. Aí tem lá o caso da terceira Itália, né, os arranjos produtivos locais, tem muitas dessas experiências, mas, enfim, é importante a gente pensar aí numa organização, numa instituição, que, de alguma forma, né, agregue aí o que a gente chama de fatores sinérgicos, ok? A questão do financiamento, seria o firmware de desenvolvimento local, que é a questão do conjunto dos instrumentos financeiros. Aqui é interessante também observar do recurso disponibilizado para investimento em políticas de desenvolvimento local, se está indo quase tudo para a área de infraestrutura, se há alguma preocupação com qualificação de mão de obra, que seria o software, né, do desenvolvimento local, enfim, né? Como está a iniciativa privada entra com algum aporte, está vindo dinheiro do Banco Mundial, né? A questão de financiamento ela sempre é relevante, né? E aí, né, no último elemento, que daí a questão do patrimônio acaba tendo uma relevância importante, que é pensar o equware do desenvolvimento local, que seria um conjunto de instrumentos que envolve aí os recursos naturais existentes. Então, toda a questão ambiental, né, como o próprio patrimônio artístico e cultural, seriam dimensões aí importantes para serem consideradas, então, ok? Deixa eu ir aqui, que já está terminando, ok? Porque senão não vamos ter tempo. Isso é no âmbito urbano, né? A gente, só para pontuar também, gostaria de ter mais tempo para desenvolver essa questão que eu acho relevante, é o seguinte: se pobreza, né, concentra-se, né, principalmente no Brasil, nas áreas urbanas, e a gente sabe que a situação econômica dos municípios, mesmo os grandes municípios como São Paulo e Rio de Janeiro, é de forte endividamento, de grandes carências de recursos, seria importante a gente pensar também em como melhorar a situação tributária dos municípios, né, que tem essa perspectiva mais urbana, então. E aí, uma das sugestões que a gente pensaria como um aporte possível seria, né, se utilizar, né, os municípios se utilizarem mais efetivamente de instrumentos que permitissem que a propriedade fundiária, a propriedade privada, cumpra a sua função social. Tá certo? E aí eu poderia ficar aqui um tempo um pouco maior, mas tentando, né, convencer vocês de como que a especulação imobiliária, né, a questão da propriedade privada, né, da terra, principalmente nas cidades, né, acaba tendo um efeito gerador no impacto dessa pobreza, dessa injustiça social, de forma muito significativa. Tá certo? E aí eu acho muito importante a gente discutir a utilização de instrumentos destinados ao aperfeiçoamento do que a gente chama justiça tributária e, né, talvez aí uma possibilidade de discussão do que a gente chama, na verdade, o Instituto Polis, né, o Instituto Lincoln, lá nos Estados Unidos, né, de fazer a gestão social da valorização da terra. Tá certo? Então, dinheiro público investido, né, na estrada, né, no campo de futebol, enfim, né, em qualquer situação que gerou aí uma valorização das propriedades individuais, precisaria de alguma forma retornar para um fundo público municipal, né, para que políticas sociais pudessem ser feitas. Tá certo? Não parece uma vinculação longínqua, mas não adianta. Né? A gente tem uma certa tradição marxista na geografia, tem muita dificuldade, né, de fugir do básico, que é o Instituto da Propriedade Privada da Terra como grande foco gerador de desigualdade e de injustiça nas nossas sociedades. Okay? E aí, então, você teria vários
argumentos favoráveis, porque seria um princípio redistributivo, né? Você está tirando de quem tem, de quem de alguma forma herdou, né? Uma positividade vinda de uma ação aí de uma benfeitoria, né? Ou de uma ação estatal, do estádio feito, da praça feita, da escola feita, para a sociedade como um todo. E óbvio, né, que isso é muito fácil de falar, porque o discurso acaba, né, indo para o lado mais normativo, mas a gente sabe que isso é muito difícil de fazer. E aí, só para finalizar o último slide, né, 3 questões que, no meu entender, me querem calar. Né? Como você desenvolve no Brasil hoje, né, as localidades, enfim, as municipalidades, são 5.560 municípios brasileiros, né, e que, na maioria, são economicamente viáveis, tanto financeiramente quanto gerencialmente. A falta de recursos humanos, né, para tocar essas prefeituras é uma coisa gritante. Dos 5.500 e poucos, se tiver uns 200 que têm, digamos, viabilidade econômica, eu diria que eu estou sendo generoso. Então, isso remete à questão do modelo federativo brasileiro, né, super favorável à descentralização, né, a que se dê poder às unidades locais, mas é um problema, né, que a gente tem aqui no Brasil. Tá certo? E outra coisa, o debate da participação. Né? A gente tem já uma herança que vem no final dos anos 80 e a gente vê que não surgiu os efeitos, os frutos, né, que se esperavam, né, como uma geração que ansiou pela participação popular. Ela é problemática. Eu não sei como, mas acho que a gente precisa de alguma forma pensar em reinventar a participação. Né? Falei tanto aqui em participação comunitária, isso aqui, como que a gente reinventa e faz com que as pessoas realmente participem da gestão, tá certo? E como fazer prevalecer, né, nas abordagens de desenvolvimento local, né, mesmo quando o patrimônio, então, de certa forma, é mercantilizado, né, e entra na órbita do turismo mercantilizado, sei lá o quê, como fazer prevalecer a visão de local como um valor de uso, né, como uma apropriação coletiva, e não como um valor de troca. Né? A gente tirar um pouco essa leitura, né, das nossas cidades como mercado, mas talvez resgatar a origem das cidades na antiguidade, que você vai ter o papel político das cidades. Né? Então, acho que são questões que eu não tenho resposta, né, mas que eu gostaria de compartilhar aí com vocês minhas angústias. Okay? Não sei se ficou muito confuso, mas é que realmente eu poderia ficar aqui, né, até às 10 da noite, levantando uma série de questões que são vinculadas aí a esse debate. E eu agradeço, então, a atenção, né, e qualquer coisa a gente esclarece melhor aí no debate. Obrigada.